Olá, meus amigos, estamos começando mais um podcast, o nosso 7º episódio, e vamos falar sobre o Círio de Nazaré, que depois de 2 anos, 2020 e 2021, esse ano, vamos ter o Círio em toda a sua plenitude, a maior festa religiosa do Brasil e do mundo, por que não? Eu estou afirmando, tá certo? Pela vivência que a gente tem aí. Então vamos falar bastante sobre o Círio de Nazaré, como é que é a organização do Círio de Nazaré, agora que está voltando no 2º domingo de outubro, mas que funciona o ano inteiro e você vai saber por quê daqui a pouco. Vamos falar também sobre a aparição de Nossa Senhora em Belém do Pará. Mas antes disso, você tem que se inscrever. Já que estamos falando de fé, de religiosidade, cumpra os mandamentos do YouTube, se inscreva, compartilhe, dê aquela curtida, porque senão a gente vai acabar não trazendo um conteúdo legal. Isso é só uma ameaça, isso é só brincadeira. Vamos seguir aqui. Faça aí os mandamentos do YouTube. E já apresentando meu caro Eliseu Pureza, a gente vai apresentar aqui os nossos convidados de mais um Bora Pra Cima. A gente começa com tudo aqui, porque a gente está falando de uma festa que mexe com todos nós, paraenses, católicos, não católicos. Está aqui o coordenador da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, o senhor Antônio Salame, tá certo? A gente vai conversar bastante sobre como é que é feita a organização do Círio. E ao lado dele também o teólogo, cientista da religião, da ciência da religião, professor, o teólogo José Maria Guimarães Ramos. Por que a gente começa? Pelo diretor? Pode ser, pelo diretor. Tá tudo tranquilo? O senhor parece que é um cara pé quente, né? O senhor assume aí a coordenação, a presidência, aí, a diretoria da coordenação da festa de Nazaré. Já vamos ter o Círio depois de 2 anos. Eu falava em toda a sua plenitude, diretor. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Minha saudação carinhosa a todos. Obrigado, Plácido. Obrigado, Zé Maria, por estar com a gente nesse evento. É um mega evento, né? Um mega evento, o Círio de Nazaré. Como você falou, quando ele acontece na sua plenitude, ele mobiliza a cidade toda, o Estado, mobiliza a economia, mobiliza as pessoas, as famílias, o comércio. Então, de uma maneira geral, é um mega evento que às vezes a gente não tem noção da dimensão, nem do trabalho para organizá-lo, muito menos do alcance que o Círio tem em toda a sua extensão. É um mega evento, eu não vou dizer que a gente é pé quente ou não, eu digo que se Deus permitir, em sua infinita bondade e misericórdia, uma oração que eu faço todos os dias, e às vezes 3, 4 vezes por dia, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que a gente consiga realizar o Círio da forma tradicional, como todos os paraenses e as pessoas que participam dele gostariam que ele acontecesse. Você falou em organização, daqui a pouco você vai dar detalhes para a gente, dentro daquilo que é possível dizer, obviamente. Estamos aqui com o teólogo. O senhor fez um livro aí, né, Zé Maria? Você fez um livro aí que fala da aparição de Nossa Senhora. Com você a gente vai falar um pouco mais dessa questão da fé. É claro que a gente vai bater muito papo aqui, uma coisa não elimina a outra. Ele vai falar de organização, você da fé, da devoção, enfim. O que é mais interessante nessa aparição de Nossa Senhora? Um caboclo chamado, tal qual o apresentador do podcast, chamado Plácido. O que é que mais te chamou a atenção para a gente iniciar essa conversa? Bem, eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, né, de participar aqui dessa conversa, junto com o professor Salame. E, bem, o Plácido, né, o teu xará ilustre, foi uma pessoa importante que iniciou essa devoção, né? Então, a gente estuda, a gente faz essa análise de como essa figura de Plácido, ele inicia uma festa que se torna cultura. Então, as minhas análises é sempre nesse plano aí cultural, de como essa fé, ela expressa o povo paraense. Então, eu acho que o Círio é a alma do paraense. Então, é esse Círio que faz com que Belém viva, não somente o 2º domingo de outubro, mas Belém vive para o Círio. Então, o ano todo é Círio em Belém. Quando começa o ano, você já pensa no Círio de Nazaré. Aí o Antônio Salame estava dizendo o seguinte: o Círio, ele acontece em termos de organização o tempo todo. Ele acaba uma edição aqui no 2º domingo, os 15 dias da festividade nazarena, e ele vai funcionando, os diretores da festa fazendo funcionar o tempo todo. Não é assim, Salame? Perfeitamente. Depois de passado o Círio, né, a gente ainda tem 15 dias de festa. É muito trabalho esses 15 dias, porque são ações, né, o Círio musical, nós temos o arraial funcionando, até se estende depois dos 15 dias. Nós temos missas com
arcebispo ou bispo de fora convidado para celebrar. Além disso, nós temos as outras procissões que acontecem no sábado e domingo seguinte. Então, ainda é muita atividade. Encerrado o Recílio, aí sim a gente, de certa forma, encerrou todas as procissões e todas as atividades. Ainda temos um pouco o arraial funcionando mais um período. E a gente começa a etapa de avaliação do Círio. Então, a avaliação nas suas atividades, também na parte de custeio, a gente tem os custos são elevados, pagar as contas, ver se sobra alguma coisa. Depois de fazer o balanço desse Círio, a gente encerra as atividades, né? A diretoria é destituída depois dessa avaliação, lá por volta de novembro. E aí o bispo nomeia um novo coordenador por um mandato de 2 anos, então ainda tenho 2 anos, e o novo coordenador tem 1 semana a 10 dias para montar a nova diretoria. E a partir daí, preparar todo o calendário, né, com as suas atividades. Eu coloquei para este ano um calendário extenso, ou seja, as nossas atividades elas não são só em outubro. Nós temos muitas atividades ao longo do ano, então visitas a regiões episcopais, um mês, a cada mês a gente tem uma visita. Nós estamos indo agora com Berlinda, tá? Em todas essas regiões episcopais. Para quem não sabe, a Arquidiocese de Belém compreende 5 municípios. Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. Essa região extensa é dividida em 8 regiões episcopais geograficamente definidas. Às vezes com 13, 14 paróquias, né? 15 paróquias e várias capelas. Então, cada mês nós estamos visitando uma região episcopal com um carro Berlina. É um minicírio. Além disso, ações sociais com Círio Solidário, onde a gente está fazendo 4 Círios Solidários nesse ano, com entregas de cestas básicas, com ação de consultas médicas em várias especialidades. Então, entrega de documentos, emissão de carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, certidão, corte de cabelo, né, alguma parte de estética. Então é muita atividade. Além disso, na Praça com Maria, todo primeira, sexta e sábado de cada mês, na Praça com Maria, onde a gente tem show na Praça Santuário. Tivemos no mês de maio, o mês mariano, uma festividade extensa de 10 dias na praça. Ou seja, o Círio não para. Fora isso, a imagem peregrina, como o próprio nome está dizendo, ela tem várias visitas. Ao longo do ano são em torno aí de mais de 500 visitas no ano todo. Então, é muita atividade, não somente planejar o Círio, realizá-lo, mas também realizar todas essas atividades ao longo do ano. A prova disso, a pessoa pode não ter percebido, mas acabou de tocar o celular do Antônio Salame aqui. Claro, deve ser algo aí ligado à agenda. A agenda do Círio certamente está se aproximando, estamos no mês de junho, nós estamos gravando esse episódio aqui. Daqui a pouco o Círio de Nazaré passa muito rápido, ainda bem que chegue e que a gente consiga viver essa fé, que é um assunto que você pode falar também. A partir desse achado aí, essa fé, ela foi crescendo, ela nasceu, floresceu, foi crescendo. Como é que ela anda? A fé do povo paraense, se a gente levar em consideração que durante 2 anos nós ficamos ali meio acabrunhados, enfim, cadê o Círio? Daqui a pouco o Antônio Salame vai falar também, porque ele tem um tempo de diretoria, ele está coordenando agora, ele está, digamos assim, naquele patamar de coordenação da diretoria da festa, mas ele já está ali há algum tempo presente. Mas e aí, como é que foi? Como é que se deu para perceber? Como é que as pessoas se aperceberam em relação a essa fé durante esses 2 anos de pandemia, Zé Maria? É muito interessante o relato do Salame, desse Círio um ano todo na organização. Na fé também ele acontece o ano todo. Então o peregrino, o ano todo, ele participa das novenas, das orações, das peregrinações, da visita das imagens, as paróquias se mobilizam, se movimentam, não só as paróquias de Belém, como de outros municípios, vizinhos e longe também. É por isso que eu analiso esse fenômeno do Círio como um evento do estado do Pará, não só da cidade de Belém, né? E que está se tornando também já um evento nacional. Então, Já não está há algum tempo? Já se tornou nacional. Porque eu acredito que num dia, que é o grande dia do Círio, da grande romaria, como a gente costuma dizer, eu não vejo outra situação em que se reúna tantas pessoas. São o quê? 2 milhões de pessoas? A maior procissão católica do mundo. Mundo. Então, Belém, que era um centro, a Basílica de Nazaré, que era um centro de peregrinação somente da cidade de Belém, ela deixou de ser assim, passou a ser um centro de peregrinação do estado do Pará
e agora já é um centro de peregrinação nacional. E quem sabe, não duvido muito, há pouco tempo também vai ser um centro internacional, como são os santuários de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes, enfim. Então, essa dimensão. Esses 2 anos sem Sírio entre aspas, né, que era uma coisa que a gente ainda está analisando. O que nós temos aí, Eliseu? Temos uma imagem do Sem Sírio aí, que é justamente acontecer em 2020. A gente às vezes se perde em relação à pandemia. Esse aqui é o quê? O Sírio na plenitude? É na plenitude, olha aí. Uma imagem, inclusive, ali da 19. TV. Isso aqui é 19, né, Salame? 2019. Olha só para enriquecer o que o Zé Maria está falando. Aqui também, tá aí, 19. Então, pode seguir. Então, esses 2 anos sem Sírio, entre aspas, mostrou uma coisa que a gente que estuda esse fenômeno percebia assim somente por ideias, né? O que é essa dimensão interior do Sírio. Como o Sírio acontece interiormente no devoto, no fiel, né? No filho de Nossa Senhora. E aí, quando o Sírio, a procissão deixa de existir, a gente percebe que o Sírio está lá nas pessoas. Então, nesses 2 anos aí de 2020, 2021, eu fui, né, mesmo contra as recomendações, fui lá ver como é que estava o Sírio, e as pessoas lá dizendo, o Sírio está em nós. E assim, esse coro, essa frase ecoou por todo o estado do Pará. Eu não vou no Sírio, mas o Sírio está em mim. Então, podemos perceber aí o quanto essa fé ela é forte, né? Não é uma pandemia que vai frear o Sírio, enfim, mas Deus sabe, né, o que faz. Mas veio uma coisa que se enfraqueceu, por um lado, essa dimensão dos símbolos, da festa. Por outro lado, a gente viu o quanto a fé ela é forte, o quanto o Sírio realmente é a alma do paraense, desse povo aí que vive em função do Sírio. Sabe o que me veio à mente agora? E isso aqui serve para a gente realmente analisar, refletir. O Sírio tem algumas restrições em função de pessoas que não são da religião católica, mas, você já sabe até que eu vou falar, nós percebemos isso, por exemplo, no trajeto da Grande Romaria. Pessoas de outras religiões também agindo, água para os romeiros que já vêm ali cansados, enfim. Como é que vocês viram essa, vamos dizer assim, essa mudança de mentalidade em relação às pessoas de outras religiões? O Sírio, como bem falou Zé Maria, ele já tem uma herança genética dentro de cada um de nós. Eu digo que quando Nossa Senhora, em 1700, apareceu como uma imagem, as margens do Igarapé Murucutu, onde está a Basílica, e o Plácido levou essa imagem para casa, e a cada vez que ele acordava, ela estava de volta no local da Basílica, ele percebeu, ele entendeu a missão que estava sendo transmitida, ou seja, que naquelas regiões, naquela região da Amazônia, se iniciasse uma devoção forte à Nossa Senhora, né? E hoje somos todos herdeiros de Plácido. Ela passou a ter uma espécie assim de herança genética também, além da herança da administrativa, né, que a diretoria vai assumindo, e os fiéis no seu cumprimento de promessa, na sua participação, mesmo que seja só no almoço do Sírio, mas naquele clima de Sírio, ou seja, essa herança passou geneticamente para cada um de nós. A gente não consegue mais separar o Sírio. Então, mesmo quando a procissão foi proibida, eu diria que em 2020 tivemos mais de 400 mil pessoas fazendo o trajeto da procissão, né? E em 2021, por volta de 500 a 700 mil pessoas ainda fazendo o trajeto, embora sendo orientado pelas autoridades que ficassem em casa, né? Então, ou seja, o Sírio já faz parte da gente, independente de religião que a gente tenha, a gente vê que existe uma parte cultural, uma parte também genética, uso esse termo aí, genética, porque vem de pai para filho, e a gente não consegue desvincular da cidade e da vida da pessoa, né? O Sírio de Nazaré em relação ao paraense e em todo, posso dizer assim, extensão que vai se enraizando a cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouco mais, se embrenhasse um pouco mais nessa questão de outras religiões também reconhecerem, né? E aí, tem uma parte do Sírio, no trajeto do Sírio, que é ali no início da Doutor Moraes com a Avenida Nazaré. Eu não sei se ainda tem uma igreja lá, que é uma igreja... Ainda tem. Ainda tem, né? Tem. E que lá as pessoas... É a Assembleia de Deus, né? E as pessoas lá da Assembleia de Deus vão lá, dão água para os romeiros, enfim. Como é que foi essa... É uma mudança de mentalidade? Como é que é? Como é que a gente poderia classificar ou definir? Essa questão de Maria foi uma coisa que eu analisei e que eu gostei muito de estudar. Maria,
ela se apresenta ao povo paraense como mãe. E eu acho que é o principal símbolo de Maria que ficou para o povo paraense. Mãe quer dizer que aí que vai a questão além que extrapola vamos dizer assim, os muros da Igreja Católica. Ela não é só mãe do católico, ela é mãe de todos. Indiretamente, né? Até uma pessoa de outra religião pode dizer assim, eu não cultuo Maria, mas indiretamente está ligado, indiretamente faz parte, indiretamente se engaja. Aí no caso dessa igreja, né, que distribui água, que dá apoio aos fiéis. Outras religiões também não cristãs, assim, entre aspas, participam, religiões de matriz africana. Então eu digo assim, no livro que eu escrevi, que Maria ela tem esse papel de agregadora, e esse papel vem da mãe. Outras pessoas, e a mãe, não somente, Plácido, vai além de sair, não somente de outras religiões, né, de outras denominações cristãs, mas vai até aqueles excluídos da sociedade, vamos dizer assim, né? Pessoas que não se encaixam em nenhuma religião, mas estão lá. Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, a festa da Chiquita, né? que acontece, né, na noite da transladação. Então, ali aquelas pessoas, né, que às vezes assim, não se encaixam em nenhuma religião, mas estão lá. E aí, uma vez, um outro pesquisador estava lá e entrevistou alguém que estava naquela festa. Ele disse, mas como é que você está aqui na festa? Aí a pessoa diz assim, não, porque eu sou filho de Nossa Senhora. Eu acho que a pessoa respondeu isso aí. Né? Parece que é uma pessoa que não se encaixa em religião nenhuma, mas não, eu sou devoto de Nossa Senhora. E aí vem os apelidos carinhosos, né? De Nazica, de Mãezinha. Então, esse fenômeno mariano em Belém é uma coisa extraordinária. Maria ela não exclui ninguém. As outras religiões estão ali, aquele que não tem religião está ali, aquele que não se encaixa em nenhum padrão religioso está ali. Quem não entende de religião vai para o almoço do Sírio, está convidado, está ali, está entendendo? É uma coisa que não tem. Quem está em Belém nesse domingo faz parte, querendo ou não, da festa. Mas esse almoço do Sírio é um negócio seríssimo, seríssimo na melhor das colocações. Você quer fugir do Sírio, o Sírio te pega. Então, você pega pela boca. Se estiver em Belém naquele segundo domingo de outubro, alguma coisa do Sírio você sente. Ainda tem aquela questão, né? E daqui a pouco o Zé Maria volta a falar também. Tem aquela questão do Sírio, o Natal dos paraenses. Você pensa dessa forma também? É assim que a gente deve pensar? Como é que é, Salame? A gente pode dizer que sim, né? O Natal se concretizou o plano salvífico de Deus, né? Então, ele, na hora que a Nossa Senhora deu seu sim, concebeu o Espírito Santo, né? O Filho encarnado de Deus, a gente pode dizer que Maria, quando a gente carrega a berlinda pelas ruas de Belém, e ela no seu colo traz o menino Jesus, então da mesma forma a gente entende que o plano salvífico de Deus se manifesta, ou seja, é uma demonstração deste plano de Deus, né? Nossa Senhora trazendo Jesus e apresentando a seus filhos, né? A hora que a gente se emociona ao ver Nossa Senhora ali, ou seja, representada por uma imagem, mas através de uma fotografia você se emociona a ver alguém, né? Às vezes sua mãe, seu filho, então você enxerga naquela imagem, você percebe a presença de Deus, se emociona exatamente porque isso é a ação do Espírito Santo, nos faz emocionar e a gente percebe que de alguma forma a gente está ligado a Deus, está ligado a essa mãe, né, que entregou o seu filho para a salvação do mundo, e a gente se sente filho de Deus, se sente amado, se encoraja diante das dificuldades e consegue caminhar de novo para frente em busca de um caminho de santidade. Você falou imagem, eu fui prestar atenção agora, sinceramente, eu não tinha visto ainda. Você tem aqui no seu colarinho uma imagenzinha, um brochezinho que a gente chama, né? De Nossa Senhora de Nazaré. Mas aí veio uma questão que aquelas pessoas que, digamos, já vou usar um termo aqui meu, que não aceitam o Sírio, ele diz, mas por que é que eu tenho que procurar através da mãe? Você já ouviu isso por aí? Com certeza. Por que eu tenho que procurar através da mãe se eu posso ir com o Ser Supremo? Como é que a gente pode explicar, vamos dizer assim? Isso é uma questão delicada, inclusive temas, né, de várias discussões teológicas, enfim, né? Eu analiso isso pelo lado da hermenêutica, até mesmo de uma hermenêutica bíblica, essa função do símbolo e do caminho a Deus.
a tradição cristã, ela sempre trabalhou com essa ideia de ascese, ou seja, você que tem que se elevar espiritualmente para contemplar o sagrado. Então, para se chegar ao sagrado, você precisa de caminhos, né? E esses caminhos eles podem acontecer de diversas formas. Em uma oração, por uma intercessão, pela religião que você pratica, ou através de um símbolo. Aqui Maria, ela entra como essa mãe que leva a Jesus. Então, ela é um caminho. Ela não é a salvação, ela nos apresenta a salvação. Então, o devoto de Nossa Senhora é uma coisa, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu trabalho muito com entrevistas de devotos, né? E quando a gente pergunta para eles, o que é Maria para você? Geralmente, você pega muitos relatos de pessoas, né? Inclusive, o meu tema de doutorado é justamente os testemunhos de milagres. Eu pesquisei e concluí a tese que foi defendida no ano passado. Então, quando a gente entrevista o devoto, a gente é curioso. Quem é Maria para você? A mãe de Jesus, aquela que me leva a Deus. Esse é o caminho. E a peregrinação é uma vivência litúrgica dessa coisa espiritual. Ou seja, eu estou caminhando até Deus, eu estou fazendo um itinerário. E olha, a procissão é uma coisa maravilhosa. O que é que tem na procissão? Quem olha de fora é uma coisa contraditória, mas só entende pelo olho da fé. O que é uma procissão? É um composição dela. É um sacrifício, né? As pessoas vão lá, vão descalços, pagam promessa, fazem um sacrifício tremendo. Humanamente é uma coisa até contraditória, né? Mas quem está lá sabe. Ou seja, o que é o sacrifício? O sacrifício é a nossa vida. A gente gosta da vida, a gente sabe que a vida é boa, mas a gente sabe que a vida ela é feita de sacrifícios. Então é pelo sacrifício que eu chego a Deus. E não foi assim que Jesus nos salvou? Pelo sacrifício da cruz, né? Então o círio, a procissão do círio é um momento contemplativo, em que o fiel vai ali com todas as suas dores, com toda a sua tristeza, também com as suas alegrias, com a sua vida e deposita nos pés de Maria, sabendo que ela vai apresentar a vida do fiel a Deus. E não só a vida, uma coisa muito interessante do círio são as promessas, né? A pessoa leva o filho doente, a filha, leva o seu diploma que conseguiu, a sua aprovação no vestibular, em concurso público, a casa que conquistou, aquelas imagens com as pessoas com as miniaturas de casa na cabeça. Então ela está levando, ela está fazendo um caminho a Deus, o qual Maria é a ponte, né? Maria é aquela que recebe, aquela que acolhe. Então a gente costuma dizer que Maria é esse lado materno da religião católica, né? Que é uma religião que se baseou na figura do Pai, né? Na figura de Deus. Mas vem Maria com essa dimensão do sagrado, que é a dimensão feminina, que é a parte mais terna, eu acho. Eu acho muito mais interessante uma pessoa buscar a Deus por esse caminho com Maria do que, por exemplo, por um discurso teológico, que é um discurso elaborado, que é um discurso racional. Ali não, ali é coração, ali é fé, ali é vivência. Eu acho que é por isso que Maria chegou no Pará e, como diz o ditado, parou. Ela não quer ir embora daqui, a gente não quer que ela vá, se tornou a mãe do paraense, porque o paraense ama Maria e sabe que vai chegar Jesus através dela. É interessante como esse nome é muito forte, né? Nazaré. Aqui em Belém, Nazaré, Avenida Nazaré. É uma senhora que é Nazaré, que leva o nome em função também da questão do Círio de Nazaré. Ele falou num tema muito importante que requer assim, uma discussão bem ampla, inclusive, e que a gente possa se infiltrar muito mais nela, se embrenhar. Como é que a diretoria vê? O senhor já está há quanto tempo na diretoria do Círio? 19 anos. 19 anos. Agora o senhor está como, vamos dizer assim, é um termo que eu vou usar, o senhor está como o comandante da coordenação. Como é que a diretoria vê esse sacrifício das pessoas durante o Círio? A gente tem imagens que ficam assim, você sempre tem na sua mente uma imagem. Eu lembro daquele cidadão lá de São Caetano de Odivelas, que ele vinha com os caranguejos, né? Você lembra disso? Com os caranguejos aqui na roupa, enfim. Por quê? Porque ele estava ali agradecendo por um período muito bacana da pesca do caranguejo, do que ele conseguiu, enfim, no chamado mangue, né? E tem outros também de muito sacrifício, que a gente vê, uma pessoa faz um sacrifício de vir de joelhos da Igreja da Sé. Para quem não sabe, gente, você que está nos acompanhando fora, nós temos o percurso do Círio, 3 quilômetros. 3.600. Quase que eu acerto. Faltam 600 metros. Vem da Igreja da Sé, Catedral de Belém, até o Santuário Basílica de Nazaré. Hoje é o nome mais... Basílica Santuário Basílica de Nazaré. Santuário de Nazaré. O Plácido não sabe disso. Olha que coisa. O cara que achou a imagem não sabe disso. E aí, nós temos, enfim, gente, cada imagem que
que fica ali realmente na mente, na memória da gente. E hoje a gente vê muitas pessoas que vêm caminhando, vêm de joelhos de lá para percorrer 3.000 metros. Tem sempre a ajuda de mais 3, 4 pessoas que são familiares, são amigos, que vivenciaram aquilo que a pessoa conseguiu com muito sacrifício ou conseguiu se curar de uma doença, um milagre acontecido, né? Então vem essas pessoas ali ladeando, colocando ali papelão, né, para que a pessoa possa, enfim, seguir. E a pessoa chega, sabe lá como, né, ali, mas com a fé renovada e agradecendo. Aquilo ali encheu o peito dela de orgulho. Eu consegui cumprir a minha promessa, o sentimento é esse. Mas eu fiz todo esse preâmbulo aqui, que muita gente sabe que acontece, para lhe perguntar como é que a direção da festa de Nazaré vê esse sacrifício das pessoas. Bem, Plácido, o Círio de Nazaré em si não é procissão. A proposta é evangelização. Evangelizar é apresentar a boa nova que o Cristo veio revelar a todos nós. E Maria é o grande caminho, como falou o Zé Maria aqui. Maria é o grande caminho, talvez o caminho mais fácil, porque é aquele caminho de ternura, aquele caminho de abraço, aquele caminho de aceitar a todos. Ela, no seu braço, está levando o próprio Cristo, né? Nas bodas de Caná, ela já fez: façam tudo o que eles vos disser. Então a Maria, ela consegue, através dela e pela sua intercessão, de uma forma mais terna, mais carinhosa, levar as pessoas até Cristo. Essa aqui é a proposta. A nossa proposta na procissão é, quando a gente acompanha aquela procissão, é a nossa consciência dizendo: eu quero caminhar contigo, Senhor. Caminha conosco. E Nossa Senhora vai levando todos eles, atrelados na sua corda, ou mesmo à sua frente, um pouco ao lado, por trás. Ou seja, Nossa Senhora está levando os seus filhos a caminhar com Cristo. Caminhar na sua vida, levar a sua vida pelos caminhos que Jesus nos orienta a fazer. Então, essa aqui é a proposta. O nosso caminho de evangelização é o ano todo. A procissão é um grande item dessa evangelização. Mas olha, agora em junho nós temos o Cerco de Jericó. São 7 dias, 24 horas por dia. Nós estaremos com o Santíssimo exposto, nós estaremos em Tem uma vigília? É bem uma vigília. A gente chama de Cerco de Jericó, porque se estende uma vigília por 7 dias. Por 7 dias. É aberta a qualquer pessoa a orar conosco. Vamos rezar. Seria bom o senhor esclarecer um pouquinho mais aí para as pessoas interessadas. Muita gente vai se interessar, porque porventura não saiba, né? Porque normalmente a pessoa mais ligada à igreja, ela já sabe. E aqueles que ficam um pouco mais distantes ali, queria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais. Perfeitamente. Então, o foco nosso com o Círio é evangelizar. Para evangelizar, eu preciso primeiro me evangelizar. Se eu não estou tomado pelo Espírito Santo, se eu não estou caminhando com o próprio Cristo, como é que eu consigo evangelizar o outro? Eu digo que eu não consigo falar de Cristo para alguém se antes eu não falo para Cristo desse alguém. Então, nós oramos por cada peregrino, nós oramos pelas pessoas que fazem o Círio, aqueles que participam do Círio, todas as vezes. Nós temos uma adoração todas as segunda-feiras. Todas as segunda-feiras a diretoria realiza uma adoração, uma Santa Missa, todas as segunda-feiras, fora as missas que a gente participa, né? Nós temos uma formação mensal, uma formação espiritualizada. Esse sábado agora tivemos com o vigário episcopal Padre Agostinho. Então a diretoria se evangeliza para poder levar a evangelização aos outros. E abrimos muitas das nossas ações de evangelização ao público em geral. Então, nesse domingo, iniciamos o Cerco de Jericó, lá na Capela do Pastor, onde teremos de domingo ao meio-dia até o próximo domingo ao meio-dia, 24 horas por dia, 7 dias, né? Oração na presença do Santíssimo, né? Nós teremos preces que todo mundo pode levar e colocar, depositar suas preces. Todos os momentos nós vamos orar, revezando pessoas, comunidades católicas, né? E quem quiser, às vezes na madrugada fica menos frequentado, né? Mas durante o dia muita gente participa disso. A gente tem esses 7 dias orando por várias causas que a gente apresenta, né? Inclusive todos os peregrinos, todos os romeiros, todos que trabalham e fazem o Círio, inclusive a própria imprensa, a gente reza por eles, patrocinadores, apoiadores. Então, todas as pessoas nós oramos pelo nosso Brasil, né? Que este ano vai ter uma eleição, então que trilhe caminhos de paz, justiça e prosperidade. Oraremos pela paz mundial, para ver se a gente consegue superar essa guerra. Oraremos pelo fim da pandemia, que ainda insiste, né, em se apresentar, e pelo Círio 2022. Então, a gente caminha sempre com oração. Convida todos para
caminharem conosco nesse sentido de oração. E aí a gente leva o Sírio, que é um dos atos, né, nossas funções, nossa missão de evangelização é através da procissão, né? Mas em vários momentos teremos, né? Em agosto teremos as 1000 Ave-Marias, é um sábado orando 1000 Ave-Marias, lá aberto também ao público. Onde é esse local aí? Vai ser na capela de Santo Antônio Maria Zacaria, ali na Boa Ventura, com a 9 de janeiro. Vai ser em agosto, né? Depois iniciaremos as formações, né, para as peregrinações. Então, aquele livro de peregrinação, que agora esse ano faz 50 anos, em que você leva uma imagem, né, de Nossa Senhora, visitando apartamentos, residências de cada um. Então, isso são dispersados, nós temos mais ou menos ali em torno de 5.000 kits, né, de peregrinação. Esse kit, cada local, cada formador, ele se replica aí em 20, 30 residências, né? Então, a visitação que você se aceitar, que naquele teu prédio, na tua casa, Nossa Senhora entre, e você faz uma reflexão de um dos encontros, né, de peregrinação, também a gente tem essa formação. Não sei se você já viveu isso na tua casa, acho que todos nós vivemos, né? Eu abro a minha casa para essas visitações. Então, é outro momento forte, onde a gente já teve muitas demonstrações de conversão, de paz entre familiares que estavam brigados, que na hora daquele encontro eles conseguem se conciliar. Tudo acontece de bom, ainda bem, né? Esse trabalho que a gente não percebe, mas que é um trabalho de formiguinha. Foi interessante eu colocar isso aqui, porque a gente fica meio à margem disso. Só aí, enxerga, né? a procissão. É verdade, né? Tanto que as perguntas aqui da gente vai muito em cima dessa questão do período da sexta-feira até domingo à noite, até segunda, enfim. Mas é muito bom ter uma pessoa aqui que conheça os meandros. Daqui a pouco, o senhor já concluiu aí? Não. Não, pois sim, fique à vontade. Para finalizar, então, também formamos esses dirigentes de peregrinação. Ou seja, as pessoas que são, vamos dizer assim, os dirigentes que vão levar a imagem para peregrinar, né, eles também têm uma manhã de formação. Com a presença da Cebispo, a gente mostra o novo livro de peregrinação. Esse livro é um grande instrumento de evangelização nas cidades, né, na nossa cidade. E a gente estende ele agora também em aspecto digital. O nosso site também, na parte de histórica, de pesquisa, nós estamos guardando esse livro de peregrinação, que o finado João Carlos Pereira, grande. Deixa eu... grande Desculpa, se você falar em Sírio de Nazaré, em Belém, você vai, de alguma forma, você vai encontrar João Carlos Pereira pelo caminho. Ele faleceu, viu, gente? Vítima das consequências da Covid. Mas ele no hospital, ele está dizendo, ele me ligava, tinha lá, Salame, estou fazendo um trabalho sobre esse livro de peregrinação, porque ele dizia, é o best-seller da literatura paraense. Por quê? É uma tiragem assim, anual, todos os anos nós temos uma tiragem aí de 60 mil, de 70 mil, de 90 mil livros. Nenhum livro, né, da literatura paraense tem uma tiragem como essa. Fora o aspecto digital, que a gente propaga ele de forma digital pelo site. Chega rapidinho para todo mundo. Então, é o best-seller nosso, esse livro de peregrinação, que este ano, se Deus permitir, amanhã teremos um livro infantil. Então, um livro de peregrinação infantil, que a gente vai tentar aplicar nas escolas. Então, esse é o trabalho de evangelização, trabalho de formiguinha que a diretoria realiza, obviamente com a ajuda de muitos e muitas pessoas, né? Que a gente às vezes não sabe, não tem noção de como ele se... Bom, o senhor está aqui para colocar essas situações aí. Eliseu, o senhor prepara aí o cartaz deste ano, por favor, que depois a gente vai falar sobre outros. Então mostra aí. Vamos lá ver o cartaz. Não. Esse aí é aquele lá de 2011. Tá, depois a gente... Bora nesse, tá, deixa isso aí. Daqui a pouco a gente chega no cartaz aí. O que ele tem? Qual é a particularidade aqui desse cartaz de 2011? Salame? O que ele tem aqui que chama a atenção? Por que a gente colocou esse cartaz em 2011 aí? O professor Zé Maria, que tem uma pesquisa sobre ele, que gosta muito desse cartaz, na verdade, esse cartaz... Pode ampliar se tu quiseres, viu, Eliseu, para a gente ver o que ele quer dizer realmente. E o fundo dele, é o rosto de cada pessoa que gosta do Sírio, né? E que mandou a sua fotografia para que fosse participar do cartaz. Então, em cada tiragem era um fundo diferente. A gente pensa que é tudo igual, mas não. A cada tiragem que a gente produzia... prestar bem atenção direitinho, né, Salão? As fotos mudavam, tá? Então nós tivemos várias tiragens dele, e a cada tiragem era um grupo de pessoas que decoravam esse cartaz, né? O que te chama a atenção, Zé Maria, nesse cartaz? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado,
trabalhando sobre símbolos, uma das coisas que eu fiquei logo apaixonado de cara foram os cartazes. Como ele estava falando aqui, o Círio de Nazaré, ele é um sistema de evangelização, acho que do maior que eu já vi no mundo. Ele é uma evangelização em massa. O Círio de Nazaré ele evangeliza milhões de pessoas, com todas essas atividades que ele falou. E aí, uma desses elementos de evangelização é o cartaz, que eu analisei que o cartaz ele começou a ser feito para divulgação da festa, né, como uma peça publicitária. E aí ele passa com o período, com os anos, a já ser algo, vamos dizer assim, tradicional da festa, e hoje o cartaz ele já é considerado um símbolo religioso da festa. Só para enriquecer, tentar pelo menos, a gente sabe desde quando surgiram os cartazes? Sim, o primeiro cartaz, eu escrevi aqui no livro, se eu não me engano. Pode procurar à vontade. Tá, o primeiro cartaz... Todo mundo em casa tem um desse aqui. Lá na porta, tá lá, né? Pregadinho lá, enfim. Assim, uma particularidade que está aqui no livro, depois eu posso pesquisar e falar, né? Tudo bem. Esse cartaz ele me chamou a atenção porque, além da dimensão dessa evangelização, dessa fé, ele também colocou aquilo que eu analiso nas minhas pesquisas, é o Círio enquanto um evento cultural, enquanto demonstra uma cultura, uma particularidade de um povo. E aí esse cartaz, eu não sei se foi essa a intenção, mas também que pelas análises revelou a identidade do povo paraense, o seu tipo, né? Como a nossa população ela é formada. Então, a população paraense, a gente vê aí que as fotinhas das pessoas, né, não tem mais assim uma ampliada aí, não tem assim um estereótipo que a gente pode dizer, né? Se a gente for analisar, sei lá, a cultura japonesa, por exemplo, já pensou? Todo mundo igual, entre brincadeira, né? Mas não, a gente vê que são mostra pessoas diversidade, né? E é isso que Maria faz, ela agrega essa diversidade, essas pessoas diferentes, de diversas, enfim, origens, de culturas que vieram, idades. E aí ela mostra como esse povo paraense ele é diverso e como é difícil até mesmo da gente categorizar o nosso povo. Hoje a gente diz a cultura cabocla, né? Mas o que é essa cultura cabocla, né? É uma cultura complexa, ampla, delicada. E aí esse cartaz é de trás. Inclusive, foi um cartaz polêmico que muita gente dizia: esse cartaz não gostei, esse pessoal aqui não tem nada a ver comigo, aquele ali não tem nada a ver com o nosso povo, tá entendendo? Porque sim, algumas pessoas falaram isso e tal, eu não gostei. Não, os cartazes eles são sempre muito bem quistos, né? Eles têm sempre uma recepção muito boa. Mas esse aí gerou essa polêmica, porque as pessoas, alguns se identificavam com essa cultura, outros diziam: não, o povo paraense, não sei, né? Ficava assim, mas mostra, né, o que é o estado do Pará. E foi uma coisa interessante. E aí eu faço uma comparação com uma pintura da Tarsila do Amaral, que ele colocasse aí. Bora ver qual é. A comparação que ela fez também, eu não sei se foi inspirado, né? Eu não entrei nesses detalhes aí da pesquisa, que é o quadro Operários. Deixa eu ver se ele coloca aí. Esse aí, né? Que também tentou demonstrar o rosto do Brasil. Aí foi um quadro muito... um clássico, né? Foi muito bem recepcionado. E está aí. Esse quadro ele é de 1900 e... Cartazes aqui. É de 1931, se eu não me engano. Essa pintura aí. De 30, né? Da época de 30. 33, na verdade. 33, né? 1933. E aí é um ícone, né, da pintura nacional que mostra esses operários aí quando é o início da industrialização do Brasil, né, quem eram os operários, de uma certa forma mostrou o rosto brasileiro, que também pode perceber uma população diversa, né, uma população que se criou e que... Tem outros cartazes aí, Eliseu, do Círio, para a gente seguir, falando um pouquinho também de cartazes. Daqui a pouco vai pintar o deste ano, né? Tá muito legal. Também. Estamos acompanhando aqui. Eliseu vai já botar para a gente aí. Enquanto ele consegue lá, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com o seu livro aí, né? Você pode até mostrar ele um pouquinho para essa câmera de vocês aqui. Para essa aí, ó. Tá? Aparição de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará, o tema do teu livro. Aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre o caboclo. Afinal de contas, o caboclo Plácido, ele era um pescador? Ele era um caçador? O que ele era? Lavrador. Lavrador. Como é que foi esse achado aí? O que ele era?
O Caboclo Plácido também foi uma coisa importante que eu pesquisei. Eu acompanho a frase do professor Heraldo Maes, que diz: o Caboclo Plácido foi o cidadão mais importante do estado do Pará, porque foi quem iniciou a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, do formato que ela é do Sírio, né? Já se sabia que a devoção existia antes, trazida pelos jesuítas, que já se tinha uma festa em vigia, né, de Nossa Senhora, mas o Plácido ele tem uma experiência, vamos dizer, que no livro eu digo que é uma experiência hierofânica, né? É um palavrão do jargão de antropologia, ou seja, mas ele teve uma experiência com Maria, ele se encontrou com ela. Aí eu sempre brinco, não sei se foi Plácido que encontrou a imagem ou a imagem que encontrou Plácido, ou seja, Maria quem escolhe os videntes. E aí, às vezes eu brinco até com padres ou com amigos pesquisadores, quando eu falo de aparição, não foi aparição, foi um achado. Mas só que o achado, ele tem toda uma história, o achado ali é uma modalidade de aparição de Maria. Olha só, a tradição dessa imagem de Nossa Senhora de Nazaré diz que quem esculpiu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi o próprio José, né? Que era esposo de Maria, que era carpinteiro e esculpiu a imagem, a tradição diz. E que São Jerônimo, quando foi estudar a Bíblia em Jerusalém, adquiriu essa imagem e repassou-a para Santo Agostinho. E Santo Agostinho leva essa imagem, ela chega na Europa, para a Península Ibérica. E na invasão, né, dos islâmicos, né, dos mouros, que são iconoclastas, né, que eles destruíam a imagem, caçavam a imagem para destruir, essa imagem ela foi escondida numa gruta para proteger dessa iconoclastia. E aí ela é descoberta por quem? Por agricultores que estavam ali em Portugal. Essa imagem ela é achada. E aí já vem o achado. Aí essa imagem ela volta para ali, Dom Fuás Roupinho, né, que era uma pessoa importante em Portugal, encontra a imagem de novo, ele caçando o veado lá nos penhascos de Nazaré, à beira do precipício, ele faz uma promessa, lembra, ele é salvo, né, diz que as marcas da ferradura do cavalo ficaram gravadas nas pedras lá, ele é salvo por causa dessa imagem que ela é achada. E aí essa tradição, vamos dizer assim, essa modalidade de achado de imagem, ela se perpetua na Península Ibérica. E como nós somos de tradição, né, português, né, ali que vem dessa tradição lusitana, também essa modalidade de aparição vem para nós. Então não foi achado só em Belém, foi achado em Belém. Nossa Senhora de Aparecida foi achada. Portugal, Cova da Iria. Cova da Iria, tá entendendo? Então, toda essa cultura não, né? Essa modalidade de aparição, de achado, ela chega a Belém. Então, eu digo, o que Plácido fez foi um achado do ponto de vista material, mas do ponto de vista religioso foi uma aparição. Ele teve uma experiência com Maria. No mínimo em duas vertentes, você está vendo por duas vertentes. Sim, né? Mas por quê? Essa é a primeira análise que eu faço para dizer que foi uma aparição. A segunda são os outros elementos da aparição, como a mensagem, né, como os milagres. Né? Desde o início, os historiadores dizem que aconteceram vários milagres decorrentes ao achado. Um desses milagres é a fuga da santa, que volta para o seu nicho natural, né, como diz o Arthur Viana, o historiador. E esse achado, ele tem as mensagens de Maria, que geralmente, se a gente for pegar todas as aparições marianas, ela chama a oração. Por exemplo, a aparição mais famosa, que é a de Fátima, né? Então Maria convida os pastorinhos a rezarem pela paz mundial. Ela está sempre contextualizada. Então Maria ela fala diretamente com os seus videntes. E Maria escolhe pessoas simples, crianças. No caso do Plácido. A mensagem tem que vir por essas pessoas. Justamente porque é uma coisa evangélica. Né? Jesus se revela aos simples. Então, é um pescador, é um lavrador, é um caçador. Todas essas categorias de inferioridade social entrou para o Plácido. E aí parece que o Plácido foi invisibilizado por muito tempo. E com o decorrer disso, outra coisa que se agrega às aparições é a construção de um santuário, de um templo. Então, é um indício de que foi uma aparição, ou seja, se construiu aquela belíssima Basílica de Nazaré ali, que se tornou o que? A casa de Maria. Então, a casa de Plácido é a casa de Maria. E ali Maria vai agregando seus filhos ali, né? Todo mundo vai ali no mês de outubro para lá. Só que em Belém tem as suas particularidades. O que é uma procissão, uma peregrinação? Geralmente é o fiel que se desloca até o santuário.
Isso em Belém só acontece em outubro. O resto do ano é Maria que vai na casa das pessoas. Então, Maria que é a peregrina, é ela que vai. Tá? Então, o Plácido aí ele aparece como essa pessoa que, o vidente dessa aparição, aquele que inicia, aquele que foi escolhido por Maria e que, enfim, inicia a devoção, começa os milagres, e aí tem e o enredo do Círio é todo o enredo do achado, né? É Maria que Plácido acha Nossa Senhora, leva para casa dele. Maria foge e volta. Ela sempre foge à noite, né? E ela volta. Aí no outro dia ele vai buscar, aí não, ela quer ficar aqui, se constrói a basílica, né? E o que é o Círio hoje, né? Depois ela foge, a última fuga dela foi do Palácio do Governo, né? Que diz a tradição que o governador da época mandou prender Maria, entre aspas. Bora ver se ela foge daqui. No outro dia, cadê? Maria some lá de onde ele guardou. E aí se entenderam que a vontade dela era ficar ali hoje, onde está a basílica. E o que é o Círio hoje, né? À noite tem a trasladação. O que acontece? Ela vai, né, hoje para a Sé, né, não mais para o Palácio do Governo, e de manhã ela retorna para o lugar dela. Ou seja, uma celebração litúrgica do achado de Plácido. Acabaram fazendo a vontade dela. Né? A vontade dela se repete todo ano. Isso sem contar o famoso túnel do Colégio Gentil para a Basílica de Nazaré. Eu estou brincando, isso é uma brincadeira que existia aí. Tá certo? Mas essa questão da imagem, Salame, eu estava pensando agora aqui, quando o Zé Maria falava, essa questão da imagem, ela vai, faz a peregrinação, a imagem peregrina, e tem também um ritual que ele é muito importante, tanto quanto os outros, mas esse chama a atenção, inclusive da mídia, que é a descida do Glória, né? Também muito importante nesse contexto aí dessa questão de que você vai até a imagem vai até você. Queria que você falasse um pouquinho disso também. A imagem do achado, hoje, ela já não participa da procissão, né? Já há algum tempo, na década de 60, em função de desgaste, né? Do ícone, né? Da imagem. Então, ela passou por vários reparos, então, desde a década de 60, se entendeu que era melhor ter uma outra imagem que fizesse os percursos de procissão, bem como as visitações. Então, foi desenvolvida uma imagem, né, na década de 60 para esse trajeto, que a gente chama de imagem peregrina. Ela tem um comprimento um pouco maior do que a imagem original, né, e tem umas feições mais amazônicas. Essa é a imagem que a gente leva na procissão. A imagem do achado hoje, desde essa época, ela fica lá no Glória, e só desce 2 vezes por ano. Ela desce no mês de maio, onde a gente passa uma semana, uns 4, 5 dias, até o dia da coroação, e aí ela sobe. E no sábado que antecede o Círio, ou seja, no sábado da trasladação, ela desce e sobe somente no dia do Recírio, né? Então passa 15 dias lá embaixo em visitação. Essa é a imagem original do achado do Plácido. E a imagem do Plácido, que Nossa Senhora de Nazaré, que carrega o Jesus no colo, difere um pouco daquela que o Zé Maria falou, que foi deslocada até a cidade de Nazaré, lá pelos monges, né? E que depois aconteceu o milagre de Dom Fojoupinho. Que a imagem de lá de Nossa Senhora de Nazaré, que talvez esculpida pelo próprio São José, ela está amamentando o menino Jesus. Essa nossa não, ela está com o menino no colo, né? Então essa é a diferença daquela de Nazaré, a diferença principal. E esse ícone também é muito forte, porque, embora a imagem peregrina também tenha toda vamos dizer assim, a emoção que ela desperta, o seu manto que todos querem tocar, o manto de Nossa Senhora, e esse manto é um pouco disso, aquela proteção, aquela intercessão, aquela certeza de que se você tocar, se você estiver sob o manto de Nossa Senhora, você está caminhando com Cristo, né? Além disso, a imagem original também desperta esse todo interesse. Por quê? Porque foi ela que está no achado, né? Ela é desde 1700, então é um outro ícone de bastante história. Quantas e quantas bênçãos, seja uma imagem, seja outra, já foram presenciadas por elas, né? Quantos agradecimentos já foram apresentados, quantas conversões já foram alcançadas pelo simples olhar para a imagem, né? E a pessoa sentir talvez a presença de Deus, né, e se tocar com isso. Eu fico imaginando a emoção, e a gente vê depoimentos, né, dos designers, as pessoas que fazem o manto. E depois o atual aqui, nós podemos alcançar aqui o atual, para a gente justamente continuar falando sobre isso. Eu fico imaginando, viu? O cartaz novo atual. Tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aí, Salame. Agora.
Curiosidades, como é que a gente escolhe o cartaz? Pronto, então bora lá. Bora lá, isso. Cartaz, né? Antes era feito por um publicitário que ele apresentava para a diretoria da festa, né? E para o clero, e às vezes mexia daqui, mexe ali, interferia um pouco na criação artística do artista. Eu diria que tem pelo menos umas quase 3 décadas que ela está sendo produzida pelo meio de publicidade. Como é que ele adota a escolha do cartaz? Ele solicita a fotografia para algum fotógrafo profissional, a imagem de Nossa Senhora com o manto do ano anterior. O cartaz sempre traz o manto do ano anterior, porque o manto do ano atual, de 2022, a gente só vai apresentar na quinta-feira que antecede o Círio. Então, esse não é o manto que ela vai fazer o Círio, porque a gente apresenta esse manto somente na quinta-feira que antecede o Círio. Então, o cartaz ele sai normalmente quanto tempo antes assim da grande? A gente está saindo com ele em abril, em maio. Em maio, né? No mês em que a imagem desce, né? Agora está sendo em maio. Isso. Então a gente está produzindo em maio. E como é que é feito? Então ele produz normalmente 3 peças, dá para 3 artistas produzirem o fundo e agrega a imagem. Então são 3 peças que nos são apresentadas. Quem participa dessa escolha? Voto secreto, o arcebispo, o reitor da Basílica Santuário, a diretoria de marketing com as suas esposas, o diretor coordenador com a sua esposa e o diretor secretário com a sua esposa. Eles votam voto secreto, depois o arcebispo apura. Ou seja, a gente não tem como mudar. O acordo é, se escolhemos aquela peça A, ou a peça B, ou a peça C, é aquela que foi votada, é aquela que tem que ser. Então a gente não pode chegar depois, não, meu amigo, mas muda um pouco aqui. Eu quero essa, mas tu tem que mudar aqui. A gente não tem mais interferência, que é para não comprometer o trabalho do artista. Então esse trabalho aí foi esse escolhido, eram 3 peças belíssimas, esse ano inclusive eram 4 peças belíssimas, cada um de um artista, né, com a mesma imagem, mas eram 4 peças belíssimas. E essa foi um pouquinho mostrando a procissão, o nosso desejo, né, de voltar a ver a procissão, o povo nas ruas, né, depois de 2 anos em que a gente teve esse problema da pandemia. Você vê que o público, ver o peso lá. A arte original, ele tem essa aqui, a procissão vem aqui, passa pela ver o peso e chega a Berlim. Suspende um pouquinho aqui, que ele está apontando aqui, Eliseu, só para a gente ter uma ideia aqui embaixo. Porque a imagem depois cobriu. A arte original, ela vem aqui por baixo, vem o peso. Aí o ver o peso aparece lá, agora pode descer aí. Pode descer. A Basílica Santuária, né? Isso, então, você vê as pessoas... Trajeto pelo Teatro da Paz. Exatamente. Você vê a procissão, chegando aqui a Basílica Santuário. Então, esse desejo nosso, inclusive, de ver o povo na rua novamente, é que talvez tenha feito com que essa peça tenha sido escolhida. Isso aí, porque o cara foi bem inspirado aí. O negócio foi bem criativo mesmo. Imagina, né? Um negócio muito bacana mesmo. A arte, né? A criação inspirada aí pelas bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. E você, como é que você vê? Você gostou desse cartaz aí? Com certeza. Você votaria nele? Não sei, não viu os outros, né? Mas se ele ganhou... Mas assim né, cara, você votaria, né? Porque ele está bem espelhado, tudo que a gente vê no Círio de Nazaré. Os cartazes, eles são ricos em símbolos, não só da festa, da questão da dimensão religiosa, mas também como símbolos da cidade de Belém. O cartaz, ele retrata muito. Os primeiros cartazes, o primeiro que eu pesquisei foi de 1901, mas outros pesquisadores já descobriram alguns mais antigos, né? Porque todo ano vai avançando, tem outros mais antigos. E a partir da década de 90, geralmente os cartazes eles vinham com símbolos de Nossa Senhora, ou símbolos da Basílica, ou retratando o achado do Plácido. Então era sempre Nossa Senhora, a imagem, né, em primeiro plano, mas eram sempre assim. A partir da década de 90, esses cartazes eles começam a se regionalizar. Então, eles já começam a vir com elementos da nossa cultura, como, por exemplo,
um cartaz também que eu gosto muito, esse cartaz aqui de 2002, onde Nossa Senhora aparece. 2002? 2002. Bora ver se a gente encontra aqui, ó. Vem aí, ó, o cartaz de 2002, onde Nossa Senhora Mas, aparece, né? Aí o fundo, né? É O Igarapé, onde ela foi achada. um pouco do achado. Ela lembra um pouco do achado. É um cartaz muito interessante. E aquele de 2007, onde ela aparece, né? Com a Vitória Régia. Não sei se tem aí. Bora ver, vamos aqui. procurando o que a gente encontra lá. Aqui são as águas. Esses são as 2005, vai aparecer aqui 2007, tá para cá. 2007. Não, tá lá. Acho que não tá. Enfim, esse processo de regionalização, e isso, como o Salame explicou também, até a própria imagem ela se regionaliza. A imagem do achado é uma senhora europeia, né, com todo o seu aspecto físico, europeu, com o seu filho no colo. A imagem pelegrina já tem as características, olha, o 2007, né, que esse cartaz ele é maravilhoso, ele mostra muito bem a nossa cultura. Então, essa imagem pelegrina, ela já retrata essa fé que eu digo, eu sempre falo, uma fé que se torna amazônica. Né? Então, é o rosto da Igreja Católica com o rosto do paraense. Então, isso que eu digo assim, que o catolicismo paraense é um catolicismo peculiar. Né? Tem vários elementos do catolicismo universal, né? Que onde você for no mundo, onde tiver o catolicismo, vai ter aqueles elementos, mas também tem o catolicismo interpretado pelo próprio paraense, como ele vê. Né? E aí a gente diz que o Círio ele é uma festa do povo, é o povo que cria essas coisas. Né? Vem da alma do paraense. Então, aqui se reconfigura um novo trato religioso. Né? Sempre quando se fala de igreja amazônica, né? Eu sempre digo, a igreja amazônica, o rosto é o rosto de Maria. Mas essa Maria amazônica, Nossa Senhora de Nazaré, como as pessoas daqui interpretam e vivem essa fé. Então, aí nós temos uma religião que recria seus próprios símbolos, né? Recria sua imagem, recria os seus cartazes, a sua corda, uma aparição, uma procissão única que não tem em outros lugares. Então, esse Círio que se transforma uma igreja católica numa igreja paraense, né? No bom sentido, né? De dizer que Maria, e isso é um elemento cultural do catolicismo muito interessante. O catolicismo ele se adapta às culturas, ele se impõe de uma certa forma, mas ele também agrega a cultura. Então a gente vê aqui uma cultura que parece que não tem nada a ver com a cultura europeia. Essas coisas Parece que não tem nada a ver com a cultura europeia, né, que chegou aqui com a sua dominação, com o seu processo de colonização, a gente sabe disso, mas que o paraense ele pega isso aí e ressignifica de uma forma muito, muito legal, assim, muito bacana. E aí isso se torna fé, isso se torna vida. Então essa pandemia mostrou aí que como esse Círio ele é vida, como esse Círio ele parou, mas ele continua, porque ele está dentro das pessoas. E aquilo que as pessoas me diziam lá nesses 2 anos sem Círio, entre aspas, diziam, olha, o Círio está em nós, o Círio está em mim, ou seja, o Círio está na alma. Então o Círio é uma coisa que não tem como pensar o povo paraense sem Círio. Então, às vezes, algumas pessoas que estudam nessa questão, né, sociológica, mas isso aqui não tem muito a ver porque a cultura ela vai por conta própria e a religião parece que vai moldando as pessoas. Eu digo, não, mas aqui pode ser até verdade sobre alguns pontos de vista. Mas isso aqui tem também, o povo ele constrói a sua própria cultura, né? E aí se constrói, eu digo assim, algumas pessoas até criticam, a cultura paraense ela é construída em torno do manto de Nossa Senhora, né? Que é aquela que jogou o manto em cima de Belém e ali construiu isso aqui. Gente, não dá para pensar nem por longe uma Belém sem Círio, né? A gente, não tem como, né? Isso, cara. Não tem no como. momento mais agudo da pandemia não teve jeito. Então, diretoria trabalhou, gente, por favor, vamos ficar em casa. Não, mas eu dou um jeito, eu ponho 5 máscaras aqui, eu vou e acabou acontecendo. Estou exagerando, obviamente. Então, o achado do Plácido, ele reconfigurou essa cultura paraense. Dessa colônia que estava se construindo ali, com muitos conflitos, né? A gente sabe pela história que 1700 foi um período terrível, né? Aqui em Belém, doenças, pestes, agitações políticas, guerras, as questões indígenas. Belém era um barril de pólvora, né? Tanto que Belém ela cresce em torno de um forte, né? de uma construção militar, né? Porque Belém não era fácil nessa época. Aí chega Maria e apazigua, né? Todo mundo lá. Quem se gosta, quem não se gosta, tá lá, né? Pelo menos um dia do ano, Belém vive Belém, não descontextualizando, sabemos que Belém é uma cidade, né,
também tem seus problemas de violência, mas 1.600.000 habitantes. naquele dia ali todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Nossa Senhora. Aí na Grande Romaria esse ano deve bater o quê? Seus 2 milhões? Que já bateu, né? Já teve 2 milhões. Desculpa, tu estavas em que situação naquele ano que o Sírio chegou? 4h20 da tarde. Olha aí, já sabe até os minutos, né? Você era o quê Eu estava na estação 3. É. Foi o primeiro ano que a gente estabeleceu a corda linear, porque a corda antes ela circundava a Berlinda, né? E a gente vinha com outra proposta, porque ela da forma como era um anel, né? Ela puxava daqui e os outros ficavam atrás. Então a ideia era formar uma coisa retilínea, né? Que a gente pudesse, se quiser, como fosse um cabo de força a puxar a Berlinda. E foi a primeira proposta. As estações romperam, né? A gente consertava no longo da posição. E a ideia é que a gente não cortasse, o Romero não deixava a gente cortar. Não, a gente vai levar, porque eles encamparam isso. Pra você ter uma noção, né, houve uma juíza que ela deu uma ordem de prisão ao coordenador da época, que se ele não rompesse a corda, não chegasse imediatamente, não acabasse com a procissão, ela ia prendê-lo. Ele falou, então venha prender, estamos aqui. Então, pra você ter, houve isso tudo, a gente vive tudo isso, né? E chegamos lá, provavelmente ele ia ser preso ao chegar lá, porque olha, eu estou à disposição, se quiserem prender. Isso chegava pelo rádio com a gente, né? Vocês têm a comunicação imediata? A gente tem rádio de comunicação que a gente faz no trajeto, e isso veio a ordem, né? Veio a parte por escrito, veio a apresentação, e depois se conseguiu contornar na chegada. Mas por que a gente não rompeu a corda? Porque a gente nunca corta a corda. Quem corta é o próprio promesseiro. Quando ele sente que quer romper, eles começam a cortar. A gente, ao contrário, pede que não seja rompida, né? Se quiser um dia também que não saímos com corda, não sairemos. O Sírio é uma obra de muitas mãos. Então, você falou 2 milhões, acredito que talvez seja 2 milhões e 200 esse ano. Talvez até mais. Até mais. Mas o que mais impressiona às vezes as pessoas não têm noção quantas pessoas trabalham no Sírio durante a procissão. Você tem alguma noção disso? Vai chutar? Não vou nem chutar, que eu sei que é muita gente. Você é bom de uma bola na frente do gol, porque isso é chute de futebol, tem que ser certeiro. Você me meteu agora numa situação complicada. Quantas pessoas são? Mais de 27 mil pessoas em 2019. Muito mais do que eu pensei. Bem mais do que eu imaginei, então. Então 27 mil pessoas. Só trabalhando inscrita com a gente. Inscrita. Quem são essas? A gente tem Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Guarda de Nazaré, guardas de outras paróquias do interior todo do Pará, e aí órgãos de saúde, CESPA e tal. E a gente tem forte, a Defesa Civil é forte, e o maior número é da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela reúne voluntários com aqueles que são os maqueiros. Então, o maqueiro, os ajudantes de maqueiro, né? E aquela turma tem trabalho essa lá. Isso. Você vê, a cada minuto você vê, marca. Alguém que desmaia, a gente atende. É impressionante. Fora aquelas pessoas que nem estão inscritos, né, e que na hora o trabalho deles é levar água, né, estão distribuindo água. Então, sem contar essas pessoas que estão distribuindo água durante a procissão, às vezes uma fruta, às vezes um suquinho, né? Então, são aquelas pessoas, esses não estamos contando, só os inscritos. Então, o maior número é a Cruz Vermelha, os maqueiros e as pessoas voluntárias que saem abrindo o caminho. A Casa de Plástico está nessa conta? Não. Então, muito mais gente aí. Só na procissão. A Casa de Plástico, ela acolhe os peregrinos. Aí é outra leva do Sírio. Os peregrinos que vêm caminhando de todo o Nordeste paraense, às vezes até de regiões mais distantes, né? E que fazem isso na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. São mais de 1.000 voluntários também. A Casa de Plástico, mais de 1.000 e poucos voluntários. Ano passado, 2019, nós distribuímos 30 mil e poucas refeições. Refeições ou lanche para as pessoas que vêm. Não só os peregrinos, mas também as pessoas que às vezes chegam lá para lanchar. A gente não impede ninguém de comer. Mas várias casas de plásticos ou mini casas de plásticos ao longo da BR. A gente visita, nós saímos terça, quarta, quinta, sexta. Sexta já não, né? Porque já tem a procissão. Nós vamos visitar, pelo menos de Castanhal a Belém, a gente vai com o grupo da diretoria da guarda, né? A gente para com os peregrinos, oramos com eles, perguntamos de onde eles são, por onde eles estão
de onde saíram, quando saíram, e fazemos esse trabalho, bem como nós passamos cada um daquelas pessoas que distribuem lanches, refeição, água, massagem, no percurso de Castanhabelém, a gente passa lá, adesivamos ali, aqui é um local de peregrinos de Nazaré. Tem umas que já construíram casas com banheiro, com tudo, só para acolher peregrinos. E muitos são de promessas, né? Tem um senhor que distribui laranja, tem outro doutor que já fez isso aí há 5 anos, a promessa dele é distribuir por 5 anos e está 10, não consegue parar. Então, são muitos peregrinos. Se você quiser vir de Castanhal a Belém, nesses dias caminhando, não leve nada, não precisa levar uma água, um lanche, porque Você vai ter. Você escolhe, entendeu? O que você quer comer, até comer demais, local onde dormir, onde deitar. Então, o povo realmente se organiza de maneira a acolher esses peregrinos. Então, é outro Sírio diferente que a gente não tem essa noção. Desde 2019, se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir repetir, o que eles mais nos pedem, diretor, segurança. A gente quer caminhar sem ser assaltado. Então, a gente já tem uma rede organizada com a segurança, já reunimos com a Polícia Militar agora. Então, é uma operação, é uma mega operação militar envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, né? Que bombeiros, né? E SESPA, com algumas ambulâncias, que trabalham nessa segurança, né? Com alguns postos a gente vai colocar para, de certa forma, dar um pouco de segurança a esses peregrinos, que a gente chama. Tem o romeiro, tem o peregrino. O romeiro participa das procissões. O peregrino é aquele que vem caminhando. Eles se organizam. É bicicleta, caminhando, ou então eles vêm até algumas pequenas carreatas. Então, O povo lá da minha terra, lá de Piraba, vem, já eu acho que o 3º, 4º ano que o pessoal está vindo lá de bicicleta, enfim. Sabe como é que é? Dá uma parada aqui, ali, nesses locais que o Salame acabou de falar e que as pessoas são atendidas. Gente, esse papo tá bom, não tá? Daqui a pouco a gente vai até ter que encerrar, porque senão a gente fica o dia todo falando. Mas você precisa ser dono. Salame, me ajuda aí. Zé Maria, me ajuda. Vocês precisam ser donos deste canal, desse podcast também. Vocês têm que se inscrever, vocês têm que curtir, vocês têm que compartilhar, como vão fazer aqui o Zé Maria, como vai fazer também aqui o Salame, vai compartilhar para que a gente possa ser visto. E um assunto como esse aí, Sírio de Nazaré, tá vendo? Muita coisa que a gente não sabe está sendo dita aqui. Daqui a pouco o Salame vai dizer, que é uma curiosidade minha e que pode ser de muita gente também. Como é que é a escala do trabalho de vocês, pelo menos de sexta a domingo do Sírio, que, digamos, é um grande momento, enfim, Vocês dormem, né? Vocês conseguem dormir, vocês conseguem almoçar, jantar. Aí, em relação, Zé Maria, em relação aos sacrifícios do Sírio, você é um cara que pesquisa muito sobre isso. Olha essa pergunta meio maluca aqui. E se o cara promete, ele alcança uma graça, né? Ele diz, não, no dia do Sírio eu vou vir, eu citei um exemplo ainda há pouco, eu vou vir de joelhos da Catedral de Belém, que é a Igreja da Sé, até a Basílica Santuário. E vai que lá na hora ele resolve não ir para lá. Olha, essa questão da promessa, que eu trabalhei já mais nessa minha última pesquisa, não está ainda nesse livro aqui. A promessa é um elemento central do Sírio. E não só do Sírio, mas também de outros locais onde se cultua santos. Porque a promessa é um acordo que o fiel faz com o santo, no caso aqui com Nossa Senhora. E aí é uma questão seríssima. Então, geralmente, ele faz de tudo para cumprir a sua promessa. Na hora do desespero, às vezes, a pessoa está com uma doença muito grave ou quer intercessão a um parente, faz uma promessa à altura do seu problema, né? Então, eu já acompanhei vários fiéis que fizeram essa promessa de vir de joelho, que no meu ponto de vista, humanamente, é impossível. Assim, porque eu me imagino lá, eu pesquiso isso, eu vou, acompanho, eu entrevisto. Mas a primeira entrevista que eu fiz com um fiel, quando ele chegou já na Basílica, depois de horas e horas de joelho, gente, eu fico 5 minutos de joelho, já estou... né? Imagine a pessoa ficar lá horas e horas naquela multidão, naquele calor. Um esforço chamado sobre-humano, né? Na verdade. Aí eu chego com a pessoa para entrevistar, era até uma moça, uma menina fisicamente franzina. O que você está sentindo? Ela me responde, alegria. Né? Aí me desconstruiu enquanto ser humano, sabe? Assim, e eu vi que aquilo ali realmente, isso aqui é Deus. Eu até me emociono, até
Dá arrepio, né? Até dá arrepio. Eu digo, isso aqui é Deus, não tem outro jeito. Eu duvido você acompanhando uma pessoa fazendo isso. Já aconteceu comigo. Eu fiz muita cobertura de Sírio, enfim, para as emissoras de televisão, onde eu passei e muitas vezes acompanhei de perto, como estás fazendo, até entrevistando pessoa. E você fica arrepiado vendo aquilo ali. Não, assim, mas essa pessoa vai conseguir, aí tu dá uma volta por ali, quando tu chega lá, ela está entrando lá, na frente da Basílica, entrando lá para a praça. Tá entrando. Santuário lá. Entrando e as pessoas ajudando ali. De alguma forma as pessoas ficam preocupadas e às vezes meio que pisando em ovos na tentativa de saber se pode ajudar ali, de que forma pode ajudar, mas acabam ajudando fora aquelas pessoas que já vêm compromissadas com ela ali, um parente, um amigo, como a gente falou ainda há pouco. E o fiel, ele leva isso a sério, ele tem que cumprir o trato que ele fez com Nossa Senhora, trato entre aspas, né? Porque ele pensa assim, Maria confiou em mim, ela me atendeu meu pedido, por que eu não vou retribuir? Então o fiel vai e encontra forças que só pode vir de Deus mesmo. E assim, eu analiso muito esses relatos, são coisas interessantes. Por exemplo, teve um rapaz que eu entrevistei no final, ele me disse, não, eu vim pagar a promessa da minha filha, que a minha esposa não conseguia engravidar, ela engravidava e tinha abortos, e aí eu fiz essa promessa de vir de joelhos. E eu não sabia se eu ia ter condição. Então, quando foi logo quando eu iniciei, com poucos métodos, eu já me senti muito cansado. E ele veio sozinho, não tinha a mínima ideia de Sírio. E aí um grupo de amigos disseram, não, tu quer desistir, mas a gente vai te acompanhar até o final. E quando ele chegou ao final, a pessoa que o ajudou a cumprir a promessa disse, olha, na verdade eu estou pagando uma promessa também. Eu quero a promessa de dar esse terço, de ajudar alguém que estivesse em dificuldades, porque eu fiz uma promessa para ter uma filha. E aí entregou o texto para um que estava pagando a promessa, que é para ter mesmo milagre. E aí são coisas extraordinárias. É coincidência, não sei. Mas é uma coisa assim que quem está lá, quem vive o Sírio, e Plácido, uma vez eu não pude acompanhar o Sírio, eu fui acompanhar pela televisão. Rapaz, tu sabe, já assim, só pra... Cara, tem tanta coisa que a gente pode... Eu não consigo ficar fora, cara. Teve uma época aí de... Por exemplo, na época que eu trabalhei na TV Liberal, que foram 16 anos, eu acho que em 10 anos eu trabalhei em cobertura do Sírio, mesmo sendo um cara que fazia futebol, fazia esporte, eu era escalado para fazer. Rapaz, quando não me escalavam para fazer o Sírio, te confesso, ficava aborrecido. E depois disso, depois que eu saí, enfim... Cara, não dá pra ficar fora, eu não consigo ver. Como é que tu vai ficar fora disso? Aí eu fui acompanhar pela televisão, aí quando eu liguei a televisão, que eu entrei, quando eu liguei, tava assim, focou bem certinho na imagem. Ali eu comecei a chorar já, me emocionei. Não é? Não, assim, a imagem, ela tem um poder tão grande que mesmo à distância, eu digo, às vezes a pessoa tá lá no Japão, não sei onde, pela televisão ela se emociona. Agora, tu imagine você lá, né? Então, a Nossa Senhora ela tem um poder extraordinário. Ela é mãe de Deus, né? Não pode ser diferente, mas ela tem esse poder que te emociona a quilômetros de distância. É uma coisa extraordinária. Eu falei Vós sois o lírio mimoso, que é o hino oficial, né, Salame? Salvo engano, é o hino oficial do Sírio. Mas tem tantos, cara, que às vezes você fica escutando assim, os padres que cantam, já fizeram, né? Padre Zezinho fez, quem mais? Padre Antônio Maria fez, o Padre Fábio de Mello fez. Quem mais? Enfim, vários fizeram. Mas aí ficou aquela pergunta. Você quer perguntar? Eu pergunto se eles conseguem almoçar o almoço do Sírio. Se queria saber. Como é que vocês fazem essa escala? Não durante o Sírio, faz assim especificamente da sexta-feira, por favor. Da sexta-feira, quando tem a imagem que vai para Ananindeua, sai da Basílica. Aliás, esse é um momento também tão importante como tantos outros do Sírio, porque ela passa em frente ao Alfir Loyola, no sábado pela manhã, na sexta pela manhã, e passa, enfim, já vai recebendo homenagens ao longo do trajeto, vai para Ananindeua, de Ananindeua. Não, você conclui isso aí. Você faça prenuncie esse percurso e depois diga como é que vocês fazem a escala de trabalho de vocês durante o Sírio de Nazaré. Eu acho que pelo menos o almoço do Sírio vocês têm direito, né? Não é possível. O almoço mesmo quebrado. Nós somos 33 diretores, né? E guardas de Nazaré, da ordem hoje de 2000, né? Que trabalham para o Sírio. Então, a diretoria, como é que a gente faz? Temos um grupo grande que vai na sexta-feira, mas fica um grupo que precisa ficar. Por quê? Porque a gente tem outros eventos que estão acontecendo. Então,
Estou indo na sexta-feira, saímos por volta de 8 da manhã, encerramos a vigília de adoração ao Círio de Nazaré, que ficou 48 horas de oração ininterruptas, de oração pelo Círio, para que tudo dê certo, para que nenhum incidente aconteça. Porque é um verdadeiro milagre isso não acontecer. Isso são depoimentos dos órgãos de segurança, das forças militares, da Exército Marinha. É um verdadeiro milagre que não aconteça incidentes graves no Círio. Então, a gente reza para isso, uma vigília de 20, 48 horas, de quarta até sexta de manhã cedo. Obviamente eles falam isso pelo alcance do Círio, pelo número de pessoas envolvidas, enfim. Então, e aí saímos na sexta-feira. No meio do caminho, alguns voltam, os diretores, para preparar a decoração da próxima berlinda, que vai no outro carro já no sábado de manhã. A gente não consegue manter o mesmo carro, visto que esse só vai concluir por volta de 8 da noite, 9 da noite, entendeu? Então a gente tem um segundo carro com uma outra berlinda para o traslado rodoviário que vai sair às 5 da manhã lá de Ananindeua. Então, chegou lá por volta de 8 horas, né? A gente voltamos para casa, né? E os que vão participar da outra chegam lá, o grupo de procissão por volta de 3 horas, 3 e pouco da manhã, com a guarda. O outro grupo sai no ônibus às 4 da manhã. Isso, sem falar o pessoal que está na decoração, não foi, né? E o pessoal que vai fazer o trabalho de direção da imagem também já fica lá. Aí saímos às 4 da manhã, às 5 horas saiu a procissão até Coraci, a rodoviária, né? A fluvial a moto romaria, né? E vai um grupo para o Gentil para receber a moto romaria, um trabalho que eu sempre ficava por lá. E outro vai para a Basílica para a descida da imagem. Quem está acolhendo a moto romaria não consegue acompanhar a descida da imagem. Entendeu? Porque eu já me confundi todinho aqui, cara. Elas são simultâneas. Então isso, você vê, a descida da imagem acontece meio-dia e a moto romaria está chegando às vezes até quase 2 da tarde. Eles não param de passar. Lá na frente do Gentil, do Colégio Gentil. Deveríamos almoçar 3 horas da tarde, a corda esticada, na sábado já. 3 da tarde, a corda esticada. Trasladação. A trasladação. A gente estica a corda, então os diretores chegam 3h30, 3 horas, certo? Chega às 3 horas da tarde, a gente começa a esticar a corda. E aí a missa do Gentil, né? Saída da trasladação, deve concluir por volta de 11h30, né? 11h30, meia-noite. Tem um grupo de decoração que já decorou a berlinda, né? Um grupo de decoração com alguns diretores que vai lá no Colégio do Carmo fazer a decoração durante a madrugada toda. Esses não dormem. Eles estão lá trabalhando a decoração. Bem, chegamos meia-noite, chegamos às vezes 1 hora da tarde, tomamos um banho, comemos alguma coisa, 3 horas da manhã tem que estar esticando a corda do Círio. Você está entendendo? Então, a gente come, toma um banho e fica às vezes deitado. Cochila, um cochilo e tal, para estar voltando 3 e pouco da manhã, ligar o som, o sistema e tal, organizar. Um grupo vai para a Sé, né? O grupo que vai junto a Berlina, mas o pessoal da corda, o grupo da corda, vai encerrar lá, vai estar lá por volta de 3h30 da manhã, já esticando a corda. As diretoras vão para os carros do Círio, né? E aí chegamos por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, a hora que chegar. E aí que a gente tem um momento de oração, de agradecimento e tal, depende da hora que chegar, que eu te falei que tivemos um que chegamos 4. Qual foi o ano? Só para a gente recapitular, 2004. Foi 2004, né? 4h20 da tarde. Círio mais longo. Tá? Inclusive, a partir da hora, hoje, antes de eu ir para o Círio, eu acordo 3 da manhã e eu, sei lá, frito ovos, então, mesmo não querendo comer, por quê? Porque esse dia a gente não aguenta. Eu sei como é que é. Ficar sem alguma proteína. Reforçado, né? Deve ter uma mistura de sentimentos danada pelo meio. Além, claro, da devoção à Nossa Senhora. E hoje eu vou ter um dia cheio e tal. E assim vai levando, e mais um Círio, né? E assim vai a escala de vocês. A escala, porque aí 6 horas da tarde já tem missa, tem o Círio musical que já acontece na praça, né? Então, é uma coisa de doido, né? Com todo respeito a todos vocês. Olha aí, pessoal da diretoria, tá vendo o que ele acha da turma? São 33 pessoas. 33 casais, né? São 33 casais. Aí você tem esse ano agora e tem mais 2023. 2022. Quando ele disse que você era pé quente, é uma associação que a gente faz ao futebol e tal, o cara que chega na frente do gol, enfim, que vai para o estádio como torcedor, que seu time consegue ganhar, você é eleito, né, para esse biênio aí, e acaba acontecendo a volta do Círio.
A gente tem muita coisa para falar sobre o Círio de Nazaré. Se a gente puder, eu estou falando aqui com o Eliseu Pureza, que é o nosso diretor, com a produtora Reis, que a gente pode voltar para falar quando estiver mais próximo do Círio. Tem muita coisa para falar. Ah, Mas eu queria, Zé Maria, que você deixasse uma mensagem enquanto um cara que é da ciência, da religião, um teólogo, ex-padre. Nós já falamos que você é um ex-padre? ainda não comentamos Você foi ainda. padre durante quanto tempo? Eu fiquei durante 13 anos na Diocese de Bragança. 13 anos. Sim. E quanto tempo você largou a batina? Já tem 3 anos. Tá. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo do Círio, enfim, que vai vivenciar, está vivendo já, né? Porque a gente fica, cara, numa ansiedade, né? As pessoas que costumam acompanhar, é aquela coisa, não dá para ficar fora do Círio, não, mas fique à vontade para conversar. O Círio é uma festa, a festa da fé. Eu acho que o melhor resumo do Círio é isso. Porque essa ideia de festa é uma coisa que enche a pessoa de alegria. Não é? Lembrando lá aquela resposta que o fiel me deu lá no final que ele pagou a sua promessa, alegria. Porque o Círio, e escutando o relato do Salame aqui, o Círio é uma força que vem de Deus. Né? Fisicamente, isso que ele falou, a gente não pode imaginar que uma pessoa possa, né, ter estrutura física para aguentar tudo isso aí, mesmo se tratando, se cuidando. Então, é uma força que vem de Deus, é uma emoção, é a fé. Eu já participei da procissão, eu achava que eu não dava conta, e depois eu vi que realmente a gente chega ao final da procissão, mesmo cansado, mas aquela alegria, né? aquela paz, aquele contato com Deus. Então, o Círio, a procissão do Círio, ela é uma abertura para Deus, uma janela que se abre, em que ali a gente vê Deus através do rosto de Maria. Eu acho que o Círio é isso. Né? Eu acho que o povo paraense que está me escutando está me entendendo, porque vive isso. Como é que é aquele negócio? Ser entendedores entenderão. Para quem está assistindo, que talvez ainda não tenha participado, não tenha visto, e que se faça essa experiência, que venha, não sei como é que está a programação ainda esse ano por causa da pandemia, né, se vai ter alguma restrição, enfim. Mas a devoção a Maria é uma coisa maravilhosa, né? Me toca enquanto ser humano, enquanto pessoa, fez de mim uma pessoa melhor. Quando a gente entende a Deus, quando a gente se conecta com Ele, eu acho que a vida ela adquire um novo significado. E aí essa perspectiva, né, do fiel. O fiel ele sofre lá na procissão, mas ele está com Deus. Então, acho que viver os sofrimentos da vida, nessa perspectiva do céu, eu acho que o Círio ele oferece isso de uma forma maravilhosa. Então, com todo respeito, vou lhe fazer uma pergunta muito respeitosa, entenda dessa forma. Às vezes a gente fica na descontração aqui. Uma pessoa que se torna um ex-padre, ele não deixou de cumprir uma missão com a igreja? Porque assim, o sacerdócio ele é um serviço, né? E o serviço a Deus ele é de diversas formas. Tá? Você pode servir como sacerdócio, por exemplo, o Salame ele serve como leigo, né? Ele tem uma responsabilidade. Então, o que Deus quer da gente é que a gente esteja com Ele. Ele nos quer ao lado dele, né? Então, quando a gente caminha com Deus, e aí não interessa, né? Porque eu acho assim que para Deus tem estradas, tem diversas estradas que levam a Ele, né? Cada um escolhe a sua. Deus dá a oportunidade de você escolher como você quer chegar até lá, né? E aí na vida ela vai nos ensinando. Eu acho que ninguém sabe como chegar até Deus, né? Eu acho que quem A souber, gente vai aprendendo a cada segundo, né? cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, mas eu acho que cada um tem que ter essa consciência. Eu tenho que ir para lá com ele, tenho que ficar com Deus, não importa como, né? Então, assim, são escolhas que nós fazemos, são caminhos que Deus nos mostra, e eu me sinto muito bem, assim, porque eu me sinto realmente... O ser humano, eu acho que o sentimento maior que ele tem que ter é de se sentir amado por Deus. Eu acho que quando a gente se sente amado por Deus, nada mais importa. Então, eu acho que a fé é isso, né? Esse amor a Deus. Essa resposta dele, eu digo que você não precisa de cargo nenhum para servir a Deus. Onde você estiver, você pode se colocar a serviço. Você não precisa ser diácono, ser padre para ser santo. Veja o exemplo de Nossa Senhora. Então, a busca da santidade, caminhar para a santidade, ela tem que acontecer e pode acontecer em qualquer forma que você esteja vivendo.
seja um leigo, seja um padre, seja um professor, seja um trabalhador, seja um humilde servo de Deus. Você consegue ser santo se quiser, se caminhar de mãos dadas com Cristo. Muito bem. A santidade é para todos, né? Salame, deixa sua mensagem final aí, pelo menos por este episódio aqui. Você já vai com. Olha, promessa é dívida, hein? Você vai voltar aqui antes do Círio para a gente fazer mais um episódio sobre o Círio de Nazaré. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar enquanto administração, vamos colocar dessa forma, do Círio de Nazaré, da agenda, do agendamento do Círio de Nazaré, da programação neste momento? O que é que você gostaria de deixar como mensagem? Quisera eu que essa cidade que a gente diz que caminha com Nossa Senhora, né, fosse menos violenta, né, que fôssemos um povo mais pacífico, né, que a gente tivesse uma cidade de Belém que vive os momentos do Círio com uma busca de santidade, a gente vivesse isso o ano todo. Então, quisera ver Belém, Pará e o Brasil, terras mais santas. O povo mais santo, né, o povo mais harmônico, que vivesse em convivência fraterna, se respeitasse os direitos de cada um, que isso não acontecesse só no Círio ou no Natal, mas que isso acontecesse no ano todo. Essa é a busca que todos nós temos, né, quando a gente busca evangelizar o povo, é para isso. Para que a gente viva de forma mais fraterna e assim, mais facilmente, com alegria. Muito bem, para vocês dois. Vocês deram uma verdadeira aula de Círio de Nazaré, embora a gente, repito aqui, tenha muito mais coisas para falar. Círio 2022, completinho. Na situação que está hoje, né, a gente não tem nenhum impedimento, tá? Não temos impedimento nem mesmo de máscara, nem de corda. Então, se Deus permitir, né, se for a vontade dele, que isso aconteça dessa forma, se Deus quiser, vai acontecer. Beleza, muito obrigado, Salame, muito obrigado, Zé Maria. Pessoal, encerra na aberta? Isso, então olha aqui, para esta câmera aberta aqui, tá? Muito obrigado a vocês, foi um episódio abençoado, vamos dizer assim, né? O 7º episódio aqui do Bora Pra Cima. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio aqui. O 7? É mesmo, né, rapaz? Tem aquela outra história do 7 que a gente vai deixar pra lá, né? Que aqui ninguém mentiu, graças a Deus. Né? Tá certo. E a Nossa Senhora também que nos protegeu. Tá certo, a gente volta, tá, gente? Eu não sei qual vai ser. Eliseu, qual será o nosso próximo episódio? Festas juninas, quem sabe, né? Estamos no mês de junho, né? A gente faz um por semana. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Eliseu Pureza, mais uma vez, muito obrigado pela direção. Josevan também. Plácido Guilherme na assessoria, né? Ele não gosta de ser citado. Mas enfim, qualquer coisa ele manda cortar na edição. Tá certo? Então a gente volta numa próxima. Tchau, pessoal, com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. Tá bom? Até mais.